Olá, meus caros amigos, tudo bem? Prazer imensurável de volta aqui com nossas aulas, né? Aula essa que basicamente nós vamos terminar o LV2, tá bom? Lembrando que nós trabalhamos já no LV2, são 3 capítulos, né? O LV2, e basicamente já trabalhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Quer dizer, nós terminamos ali com o reino das plantas, o reino plantae. Hoje, especificamente, a gente vai falar do reino animalia, ou reino animal, tá? Então, comecem a perceber, como vamos aqui ver todas as características, as principais características do reino animal, desde a questão da locomoção, da morfologia, da reprodução. Vamos ver essas características que nomeiam, tá, esse reino que é extremamente gigantesco. Lembrando, claro, evidentemente, que estamos inseridos dentro desse reino, a espécie humana, né? Então, claro, sempre eu vou fazer algumas analogias comparando também com a espécie humana para trazer um pouco para a nossa realidade, não esquecendo, evidentemente, que quando a gente fala de reino animal, juntamente vinculado com o capítulo anterior, que é o reino plantar, a gente forma ali uma gama de milhares, centenas de milhares de animais, né, de espécies extremamente importante, que juntamente com o meio físico, o meio químico, vai formar a biodiversidade. Essa biodiversidade que é extremamente importante, relevante, tá certo, para a conservação, a preservação da biodiversidade é extremamente fundamental. Professor Eduardo, o senhor está já no capítulo, evidentemente, eu estou falando de biodiversidade, que é necessário uma conscientização. O Brasil vem aí rompendo algumas barreiras, barreiras de não cumprimento, tá certo? Com os acordos internacionais de ajuda, por exemplo, ajuda à Amazônia, ajuda com o combate da Amazônia Legal. Porque o que é a Amazônia Legal, pessoal? A Amazônia, ela não só, puxando um pouco aqui nos 2 âmbitos, tanto do reino animal ou como biodiversidade de forma geral, a Amazônia não é uma floresta que pertence exclusivamente, tanto fauna como flora, ao Brasil, tá? Nós temos a Amazônia colombiana, perfeito? A venezuelana. Então, nós temos a Amazônia, que é um país gigantesco. O Rio Amazonas, por exemplo, ele nasce nos Andes. Ele nasce nos Andes, quer dizer, ele é basicamente um país, um rio que nasce em outro país, tá certo? E corta basicamente aí sendo o maior rio em termos de volume de água, Isso é extremamente importante que você analise e pegue e capte essa informação da forma que eu estou aqui a mensurar, tá? A mensurar de forma mais precisa. Então, aqui nós vamos lembrando que eu sempre trabalho com vocês com o livro digital. Eu vou aqui espelhar o livro digital para vocês, tá? E de antemão eu queria passar essa informação, dizer-lhes que a minha aula, novamente, a minha aula é a minha prova. Certo? Foca nas minhas palavras, anota aí, pega teu livro logo, que basicamente tá lá tudo. Tá bom? E aí você vai sinalizando tudo que eu sinalizar. Tá bom, meus caros? Eu desde já, boa aula aí para nós, né? Vamos aprender aqui um bocadinho de informação fundamental. Lembrando que na prova de vocês vai cair o volume 2, o livro 2, tá? Capítulo 2 e capítulo 3. Tá lá no roteirinho de vocês, mas só para relembrar aqui, passando para relembrar vocês. Desde já uma saudade imensa de todos, tá bom? Meus caros amigos.
Então, eu vou aqui compartilhar a nossa tela. Só me dê um segundo, por gentileza, aqui compartilhar com os meus alunos. Exato, é isso que eu quero. Olha que imagem linda, gente. Fantástica, né? Eu acredito assim, esse material. E, professor, existe um material didático perfeito? Não existe. Mas esse material não é por nada, não. Mas ele sabendo ser trabalhado como qualquer outro material, eu acredito que ele tem aí a sua relevância significativa. Uma imagem dessa representa muita coisa, ela fala muita coisa, né? Hoje nós estamos aí passando por um momento difícil, tá? Mas de certa forma a natureza agradece. É sério, a natureza agradece, porque muito pela paralisação da indústria, de forma geral, no mundo, a natureza ela deixou de ser agredida por um tempo, tá? Então, a gente somos muito egocêntricos, né? A gente pensa tudo em torno de nós, né? Então, é um quanto antropocentrismo, né? Essa questão é bem peculiar. Então, nesse capítulo, nós vamos falar, como eu disse para vocês, do reino animalia, do reino animal, nós vamos falar sobre a sistemática, a reprodução, a importância da biodiversidade animal, a preservação, inclusive o Banco Central recentemente, agora, salvo engano, tem 2 dias, que eles lançaram a moeda de 200, a pessoa moeda de 200 reais, a cédula de 200 reais. E ela vai trazer na cédula de 200 reais a imagem de uma espécie que está na lista, tá certo, de extinção. Né? Nós já temos ali a cédulas que traz, por exemplo, o mico-leão dourado, uma cédula que traz a tartaruga marinha, e agora essa cédula de 200 reais, ela vai trazer o lobo-guará, tá? Que também está ali na relação dos 3, são 3 espécies ali, que está ali na nossa relação de animais que podem tá ali podem deixar de existir, extinção. Então, os animais, pessoal, como eu disse, essa imagem de abertura, ela é extremamente importante, porque, na verdade, nós temos um ciclo da vida. E o ciclo da vida, ele tem os seus trâmites, claro, mas ele é bem simples, até para falar verbalmente. Né? Você nasce, você cresce, você se reproduz e morre. Claro, ao nascer, que antes do nascer, pessoal, nós temos a fecundação. Lembre o que é fecundação. Fecundação é quando eu tenho 2 células, que eu chamo de células gaméticas, são células reprodutoras. No caso da espécie humana, no homem, o espermatozoide, na mulher, o óvulo. Quando essas 2 células se fundem, nós temos o processo da fecundação. Quer dizer que quando a gente fala esse ciclo que nasce, não é bem assim. Antes de nascer, nós temos uma história pregressa desde a produção das células reprodutivas, passando pela fecundação, passando pela embriologia, quer dizer, formação do embrião, formação do feto, gestação, o período gestacional. A espécie humana, quanto tempo? 9 meses. O elefante, 2 anos. Como é, professor Eduardo? 2 anos. Por isso que a caça do elefante... Ai, tem caça? Tem. Eles matam o elefante para tirar o quê? O marfim. Exatamente. Então, você imagina um animal só para nascer, o período de gestação só para nascer, ele leva 2 anos de gestação. Certo? Então, é uma coisa assim que você fica, quer dizer, 24 meses.
2 anos. A espécie humana, 9 meses. Tá? Então, o reino animalia, eles são basicamente todos, sem exceção, são eucariontes, nós já vimos isso desde as séries anteriores, quer dizer, o que é um ser eucarionte? É um ser que vai possuir um núcleo individualizado, tá certo? Eles são pluricelulares ou multicelulares, quer dizer, tem várias células, e eles podem apresentar de 2 modalidades. Eles podem ser sésseis. Mas, professor Eduardo, que palavra é essa, céssio? Pessoal, céssio é parado. Joinha, ele é parado. Ou ele pode ser de vida livre. Tá bom? Ou eles podem ser parasitas. Obrigatório ou não. Então, você observa que o número de espécies que tem no reino animal é uma coisa incrível. E ainda existem espécies que ainda estão sendo descobertas, catalogadas, né? Então, esse portfólio, tá, de espécies ainda é muito pequena, tá certo? Existe aí na faixa de milhões, ok? Então, nós temos essa característica, essa imagem aqui graciosa, né? Eu acho que uma das artes mais peculiares é você ter um olhar ativo, um olhar de fotografia, tá? Então, tem fotos, assim, muito emblemáticas, como essas fotos que eu estou mostrando. Ah, professor Eduardo, aí, ó, eu tenho um Ascaris lumbricoides, a lombriga, pessoal, que basicamente afeta população, principalmente a brasileira, que uma parte da população não tem acesso ao saneamento básico. Então, afetando aí diretamente aí, ó, o parasita, que chega a metros, tá? Tem o macho e a fêmea, onde a fêmea é consideravelmente maior do que o macho, chegando a metros. Tudo bem? Então, as caras lubrigoides, quer dizer, esses parasitas, eles podem ser tanto o piolho. O piolho, carrapato, é um ectoparasita, quer dizer, que ele parasita pelo meio externo, diferente do endoparasita, que é aquele que está dentro da pessoa ou dentro da espécie em questão. Tudo bem? Todos nós temos parasitas, sim. Lembrando, pessoal, que tem parasita que vive em simbiose. Ele faz bem. Ai, tem parasita que faz bem? Sim. É uma troca. Ocorre uma troca de favores. Trocando em miúdos. Tá? Então, a origem, pessoal, dos animais, existe uma teoria, várias teorias, sobre a origem de quem? Dos animais. A mais aceita, a teoria mais aceita é que nós fomos seres, os animais, originários de um protozoário, tá certo? Flagelado. Mas, claro, é muito pobre falar sobre a origem dos animais. Nós temos aí a origem de cunho religioso. Tá certo? A religião diz o quê? Lá no livro, a Bíblia. Ah, deixa eu ver, eu tenho um aqui. Calma aí. Tá aqui, ó. Só que essa aqui não é a Bíblia toda, que só é o Novo Testamento. Ah, professor, o senhor sempre tem um aqui? Sempre. É legal. Eu gosto muito. O senhor já leu? Já. Por isso que eu tenho informações em relação, mas não é o mérito. Mas a Bíblia, se você pegar o Velho Testamento, no primeiro livro, é chamado Gênesis. É tanto isso que quando eu falo Gênesis, eu falo formação. Tá certo? Então, a origem divina é aceita? Tem algo que diga que não foi pela origem divina? Tem. Da mesma forma que o ser humano veio do macaco. Tem a teoria da panspermia. Que teoria é essa, professor? É que a origem da vida é alienígena.
Já pensou um negócio desse? Mas, professor, tem evidências? Claro, se é uma teoria, tem evidências. Tem meteoros, na verdade, meteoritos, quando cai na Terra, é meteorito, tá? Não é meteoro. O meteoro é quando você olha para o céu, ele está pegando fogo. Naquele momento que ele está pegando fogo, tá certo? Ele é chamado de meteoro. Quando ele está fora da atmosfera da Terra, a alta atmosfera, quer dizer, no espaço, ele é chamado de meteoroide. Quando ele entra na atmosfera, ali, dentro, na alta atmosfera, quando ele está pegando fogo, que você vê, né? Ali ele é chamado de meteoro. E quando ele passa, se ele conseguir passar por essa barreira, se ele não queimar todo, ele é chamado de meteoro. São meteorito. Então, esses meteoritos que caíram, já observou-se bactérias nesses meteoritos. Quer dizer, já se prova que tem vida alienígena. Tá certo? E não é a grosso modo, é um fato, tá? Então, a teoria mais aceita da evolução da espécie humana específica é a teoria do macaco. Da mesma forma que existe a teoria do macaco aquático. Como assim? A existência das sereias. Sério, professor? Faça uma pesquisa. Teoria do macaco aquático. Pesquise lá no Google, ou vai lá no YouTube, no G Suite, lá no YouTube. Vídeos sobre sereias. Você vai se surpreender. Tá bom? Então, eu vou ter uma história evolutiva do reino animal. Quer dizer, de onde nós viemos. Eu até citei aqui qual é a teoria mais aceita, tá certo? Da formação, no caso da espécie humana. Tá certo? Que nós viemos dos siemes. E o que é um sieme? O sieme, pessoal, os símios, é macaco. Tá bom? Os símios é um macaco. Então, essa árvore que se forma, tá certo? Que nós, a árvore genealógica, ou a árvore das descendências, essa árvore leva um nome. É chamada de cladograma. Tá bom? E o tipo de reprodução? Há dois tipos de reprodução. A reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada. Presta atenção nesses dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada é uma reprodução quase exclusivamente, tá certo, de seres que não produzem células germinativas. Moral da história, não há variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, vai envolver necessariamente, pessoal, células gaméticas. No caso da espécie humana, como eu disse anteriormente, eu ia puxar um pouco a seara para o foco para a espécie humana, porque a gente ia conseguir localizar melhor didaticamente o nosso capítulo. Não de forma que, se tu pensar na espécie humana, tu tem metade da carga genética do teu pai e tu tem metade da carga genética da tua mãe. Por quê? Porque uma célula germinativa, ou chamada célula reprodutiva, o óvulo, ele vai trazer metade da carga genética de quem a formou. No caso da tua mãe, quando o óvulo, ela só tem metade da carga genética dela. Teu pai, no espermatozoide, só tem metade da carga genética dele. Quando junta os dois, dá uma carga completa. Quer dizer, metade de suas características, 50%, provém da mãe e 50% provém do pai. Essa reprodução, pessoal, é uma reprodução sexuada. É uma reprodução que permite a variabilidade genética, permite a variação. Por quê? Porque tu vai ter metade da característica genética do teu pai e metade característica genética da mãe. Você vai casar com uma pessoa, então tu já tem uma carga genética, então tu vai botar a carga genética ali, parcialmente ali, tanto do teu pai e tua mãe, e quando você futuramente casar, tiver teus filhos, mais a carga genética do seu marido ou de sua esposa. Tá vendo como a coisa não é tão simples assim?
Então, falar sobre a evolução, isso ela permeia. A reprodução assexuada é uma reprodução com algumas exceções, evidentemente, que não é o âmbito do nosso estudo, ela não permite, em linhas gerais, a variação em linhas gerais, ela não permite a variação genética, ok? A fecundação, ela pode ser dois tipos de fecundação, pessoal. A fecundação é externa ou interna. A fecundação interna, já está dizendo, é dentro. A fecundação na espécie humana é interna ou externa? É interna. Acontece aonde? Na tuba uterina. Já na fecundação externa, ela acontece fora do ambiente, tá certo? Fora do ambiente. Normalmente, algumas espécies de anfíbios, alguns peixes, a fecundação é externa, onde basicamente o óvulo e o espermatozoide se encontram, se fundem ali, formando ali um novo ser, tá? Então, é bem isso. Claro, essa fecundação externa e interna, ela vai variar de acordo com o ambiente. Então, o ambiente, ele é um condicionante pragmático, ele é extremamente importante para se determinar o tipo de fecundação ali, porque ocorreu um processo de evolução e de adaptação ao meio, tá bom? O desenvolvimento, a mesma coisa, o desenvolvimento pode ser interno ou externo. Um caso aqui dá essa lindíssima gaivota, tá certo? Um caso das aves, né? Um exemplo bem clássico. Você observa que o desenvolvimento está dentro dela, da gaivota, ou está fora? O desenvolvimento está só, ela está chocando, é como uma galinha. Ela está chocando ali com a temperatura para depois eclodir ali as novas gaivotas, tá certo? Os filhotes. Então, esse é um desenvolvimento externo. Já na espécie humana, a fecundação ela vai ser interna, quer dizer, ocorre a gestação, tá certo? Passa ali 9 meses, do elefante que eu falei anteriormente, vai passar ali os 24 meses, né? 2 anos carregando aquela linda espécie, aquele lindo bebê. Então, é o desenvolvimento interno. Esse desenvolvimento que ocorre de forma interna e externa, ele pode ser dividido em duas vertentes, certo? Para ser bem preciso. O desenvolvimento pode ser direto e indireto. No caso, nós é um desenvolvimento o quê, pessoal? Direto. Já nasce a espécie, ele não passa por mudança. Por exemplo, a lagarta, tá certo? A lagarta, ela passa por mudanças morfológicas sensíveis, tá? E essas mudanças morfológicas, eu digo que o desenvolvimento é direto. O sapo, né? Você observa que tem um girino, né? Então ele vai perdendo a cauda. Quer dizer, ocorre desde a produção da célula zigoto, o ovo, ele vai ocorrer um processo de transformação. Então, essa transformação é basicamente um desenvolvimento indireto. Aqui eu mostro a imagem, olha aqui, ó, etapas de desenvolvimento da formação da borboleta. Ela passa por todo esse processo aqui, ó, pessoal, forma lagarta e forma o casulo, tá certo? Até formar quem? A nossa borboletazinha. Então, no caso aqui, é indireto. Eu falo aqui que o exemplo do girino, que é o filhote do sapo, que também é o desenvolvimento indireto. A espécie humana já é desenvolvimento direto. Nós não sofremos mudanças anatômicas, como acontece aqui no caso desse inseto, no caso da borboleta, né? A matriarca, aí, no caso, é extremamente importante, tá? Então, claro, dentro do reino dos animais, é dividido em filos,
tá? O reino dos animais é dividido em filos. Então, nós temos o reino porífera, tá certo? A reprodução dos porcos, o filo quinidária, o filo polífera, o reino quinidária, o filo quinidária, tá certo? O filo dos platelmintos, dos nematelmintos, que são os vermes, os anelídeos, tá? O filo dos anelídeos, os moluscos, quem gosta do polvo, ó, o polvo é o molusco, o caramujo, tá? Nós vamos ter os artrópodes, quer dizer, aqueles que têm articulação, artrópode, tá certo? Que aí tem uma gama incrível, sou apaixonado principalmente pelo subfilo aqui, no caso, os aracnídeos, tá certo? Nós temos aí vários, né? Os crustáceos, o siri, né? A lagosta, né? O camarão, os insetos, né? Que está dentro dos artrópodes, tá? Então, é interessante que dentro dos insetos, como você viu a borboleta, ela passa pelo um desenvolvimento indireto. Os filos dos equinodermatas, tá certo? Nós temos aí exemplo, que é a estrela do mar, o ouriço do mar, tá bom? Tem um pepino do mar. Ah, tem um pepino do mar, professor. Não é um pepino parecido, não. Pepino ali é reino plantar e tal, que você adora comer. Não, professor, detesto pepino. Tá bom? Então, claro, professor, faltou alguma coisa aqui? Faltou, gente. Olha aqui, nós temos os filos. Acabou no filo. Você tem que saber todos esses filos? Tem, tá? Os filos, agora, dando sequência, os filos dos cordatas, os peixes, que pode ser dividido em dois tipos de peixe, essa belezura aqui do tubarão, né? Que é o peixe cartilaginoso e o peixe ósseo, né? Os condrictes e os osteíctes. Os condrictes são peixes cartilaginosos, enquanto os peixes ósseos, a tilápia, por exemplo, a maioria dos cearenses conhecem, são peixes ósseos, então são peixes são considerados osteíctes, ok? Então, para cá, vamos para frente. Aí eu falo aqui, como eu acabei de falar, os anfíbios, que aí nós temos a rã, nós temos o sapo. Ah, professor, rã e sapo não é a mesma coisa? Não, pessoal. Eu tenho um anuro também. São espécies distintas, tá certo? Eu não posso chamar tudo eu não posso chamar tudo de sapo, tá certo? Tem as salamandras e os tritões. Olha que coisa linda. Muita gente pensa que isso aqui, tá certo? É um lagarto. Tá certo? Na verdade, ele é um anfíbio, é o chamado caudata, tá? Que são do subfilo caudata. Então, são as salamandras e os tritões, animais extremamente lindos e também perigosos, tá vendo? Essas colorações, tanto também tem rãs, tem alguns anfíbios com essa coloração aqui, que são coloração que indica que ele é extremamente venenoso, tá? Então, quando você se deparar com animais com colorações fortes, né? Um preto com vermelho, como é o caso o laranja, como é o caso da cobra coral, tá? Você tem que dizer, tá dizendo, mantenha a distância, não venha para cá não, que eu sou perigoso, tá certo? Os répteis, aqui é a cobra cega, que todo mundo pensa que quando vê uma cobra cega, tá certo? Que é o Gimnophiona, tá? Você imagina que é uma cobra, na verdade não é uma cobra, ele é um anfíbio, ok? Tem os répteis, aí nós vamos ter uma gigantesca um gigantesco número de espécies, claro, eles provêm dos anfíbios na cadeia evolutiva. Lembrando aí, por isso que eu fico muito perguntando, as pessoas me perguntam, professor Eduardo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro foi o ovo, juntamente com os répteis, porque os répteis sofreram evolução. E quando eles evoluíram,
tá certo? Eles evoluíram formando as aves. Então, quem veio primeiro foi, sim, de fato, quem? Os ovos, juntamente ali, no caso, com os répteis, tá certo? Que foi um ganho, foi um salto significativo do meio aquático para o meio terrestre, tá? Então, não esqueça disso. Nós vamos ter aqui, dentro desse aqui, claro, evidentemente eu estou falando aqui das classes, tá? Os crocodilianos, os escamados, né? As cobras aqui, ó, esse animal que dá medo mesmo aqui. Professor, eu não estou entendendo essa imagem, pessoal. Essa imagem aqui é um filhote, ela dando a luz ao filhote. O desenvolvimento de determinadas cobras, na sua maioria, tá certo? Eles são desenvolvimento interno, tá certo? No caso aqui nós temos uma cascavel. Como é que o senhor sabe? Pelo chocalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa cobra, para cada anel dessa, pessoal, equivale a 1 ano de vida. Então, essa cobra aqui, ela tem 7 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Claro, isso vai variar de espécie para espécie. Não necessariamente. Eu não só tenho um tipo de cascavel. Tá bom? Então, aí nós vamos para esses animais belíssimos, que são as aves, tá bom? E, por fim, nós vamos chegar aí nos mamíferos. Professor Eduardo, o senhor vai cobrar tudo isso na prova? Gente, é necessário que você entenda que eu vou cobrar só os filhos. Quais são os filhos dos animais? Você tem que saber, desde lá do primeiro, que é o porífero, até o último, que é o mamífero. Tá certo? Nessa cadeia evolutiva, de novo, na cadeia evolutiva. Do porífero, depois do porífero, vem o quinidário. Eu preciso que você conheça esta ordem. Por quê? Porque no LV3 nós vamos especificar cada filo desse. Ok? Cada filo é meramente impossível. O livro 3, ele vai trazer essa informação para a gente, onde a gente vai estudar de forma mais específica, mais linear, tá bom? Aqui ele só cita. Então, nessa citação é que nós vamos se apoderar para você saber a sequência evolutiva, tá, do reino animal, tá? Desde já, pessoal, eu tenho para vocês que lhe falar que a prova é aquilo que eu estou exatamente falando para vocês, lembrando porque vai cair o livro 2 e o livro 3. Oh, perdoe, lá você vai comer a cabeça. O capítulo 2 e o capítulo 3, tá bom? Principalmente o capítulo 3. Principalmente o capítulo 3 do LV2. Tá bom? Desde já, pessoal, o meu grande abraço de urso. Mesmo, mas sem matar, tá? Então, um abraço de urso, eu acho que deve doer. Mais um abraço forte, um beijo no coração de vocês e um grande abraço aí para toda a família. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.